eixos, né? Então, primeiro vamos pensar quais são os objetivos, né, da ação civil pública. A ação civil pública, ela existe, em primeiro lugar, para que a gente não tenha decisões contraditórias. Vocês que advogam, né, aqueles que advogam sabem o quanto é difícil, né? Vocês são lá contratados por dois amigos lá que trabalhavam na mesma empresa, dois reclamantes, chega lá um deles e os dois têm as situações praticamente iguais. Um deles você ingressa com a reclamação trabalhista e ganha, o outro você ingressa com a reclamação trabalhista e perde. Como que você explica para ambos que isso foi possível acontecer, né? E eu dou um exemplo aqui muito claro de uma ação que eu tive, que foi o seguinte: era um caso de contaminação por uma substância química, né? E aí você tinha cerca de 200 e tantas ações na Justiça do Trabalho, em que grande parte os trabalhadores ganhavam ação e era reconhecido o nexo causal com o trabalho e que a contaminação gerou problema de saúde para eles, e aproximadamente metade vinha dizendo que não, que eles tiveram lesões, mas isso não decorreu do trabalho, portanto a ação era julgada improcedente. Então vejam, a gente tem esse conflito de decisões muito latentes muitas vezes, né? Então a ação coletiva, ela serve justamente para que a gente uniformize esses casos que são iguais, né? Para que a gente não precise, né, o advogado, né, não precise explicar para os clientes, né, como que aconteceu isso. Em duas situações idênticas houveram dois entendimentos diversos, né? Você pega São Paulo, por exemplo, 90 varas, né, muito fácil da gente ter entendimentos diferentes aí entre os magistrados. E nesse caso, por exemplo, aí eu entrei com uma ação civil, que na verdade é ação civil pública acumulada com ação civil coletiva, enfim, mas que aí, para quê? Para que a gente tivesse decisões uniformes, para que todos os trabalhadores daquela empresa que estivessem contaminados tivessem o seu nexo causal reconhecido, porque é muito mais fácil a gente reconhecer o nexo causal numa ação coletiva em que eu tenho 200 e tantos trabalhadores da mesma empresa com a mesma doença, do que ações individuais isoladas, em que o juiz não sabe, por vezes, a extensão daquilo tudo, né? Então, a ação coletiva, ela tem como principal foco isso: evitar decisões contraditórias, tratar a mesma questão de forma igual. Além disso, a economia processual, porque numa única ação você evita várias ações coletivas. Então, como um conflito como esse, que você tem 200 e tantos trabalhadores, 200 e tantos trabalhadores em situações iguais, que com uma única ação você resolve o problema de todos eles, né? Além disso, eu vi aqui, a Viviane colocou, consegui ver, tá difícil de acompanhar aqui as manifestações, tá, pessoal? Depois eu dou uma olhadinha aí. Mas eu vi essa daqui. Realmente, protege os trabalhadores de represálias. Verdade. Porque o trabalhador não precisa se expor individualmente numa ação, né? Muitas vezes no curso do processo, né, que a gente não tem, né? Na verdade, a Justiça do Trabalho, ela funciona muito com os desempregados, com aqueles que saíram, deixaram o seu trabalho e após deixar o trabalho, a ajuização. É uma exceção, né, aqueles trabalhadores que ajuizam a ação durante o contrato de trabalho, ainda com o contrato de trabalho em curso, né? Então, é importante pensar nisso, né? Porque quando a gente tem um legitimado coletivo ajuizando uma ação coletiva, a situação ela é muito diferente, né? O trabalhador, ele não se expõe individualmente e mesmo assim ele terá um resultado favorável. Então esse que é o interessante aqui da coisa julgada na ação civil pública. O trabalhador, ele não ingressa na ação, não é ele que ajuiza a ação para a busca do seu direito, e mesmo assim ele será beneficiado, né? É o que a doutrina fala, né, da legitimidade extraordinária, pela qual o trabalhador, pela qual aquele legitimado coletivo, ele tutela o direito de outrem, né? Uma exceção legal em que o legitimado, em que alguém tutela o direito de outrem, né? Pois bem,